Oi, eu sou a Débora Pinho e eu estou aqui por convite do Encontro Elas por Elas para falar para vocês um pouquinho sobre transição de carreira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, do Elas por Elas e parabenizar as organizadoras pela iniciativa de apoiar outras mulheres em seus negócios, no empreendedorismo, em suas carreiras. E o que eu vou abordar aqui? Eu vou falar sobre escolhas profissionais, sobre o que motiva uma transição de carreira, os 5 passos que vão te ajudar a fazer uma transição de carreira mais tranquila. Vou falar sobre o profissional do futuro e um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, tá bom? Só que antes de seguir com esses tópicos, eu gostaria de me apresentar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, vendendo barrinha de chocolate na escola. Desde cedo, eu quis ser independente, eu tinha uma visão empreendedora. E eu fiz o curso técnico de edificações. E eu comecei a trabalhar nessa área logo que eu saí do ensino médio. Na sequência, eu fiz engenharia civil, depois pós-graduação em engenharia de produção. E trabalhei na engenharia por 20 anos. Eu sempre atuei na área comercial, vendendo produtos para a construção civil. Eu acabei me especializando em vendas de estruturas metálicas para a infraestrutura, como pontes, viadutos, estádios, aeroportos, estações de metrô. E eu cheguei a ser gerente comercial de uma empresa com mais de 2.000 funcionários. Eu trabalhava numa ótima empresa, eu tinha um salário muito bom, mas eu não me sentia feliz. Eu criticava tudo e todos na empresa, eu não sentia nenhum prazer em estar ali. Eu não sentia que aquilo que eu fazia era relevante para o mundo. E ir trabalhar todos os dias virou um verdadeiro martírio para mim. E aí veio uma crise muito grande no meu setor, eu fiquei desempregada, e isso foi o pontapé que eu precisava para buscar outra coisa, algo que me desse mais prazer, que fizesse mais sentido para a minha vida. E eu resolvi começar do zero. Eu fui trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. Primeiro eu bolei um treinamento online que compilava tudo que eu tinha aprendido na minha vida no mundo corporativo, no que dizia respeito às relações humanas. Eu passei 7 meses organizando tudo, montando o site, divulgando, fazendo vídeos, gerando conteúdo. Sabe quantos cursos eu vendi? Nenhum. 0 de vendas. Foi quando eu quebrei pela primeira vez. Eu recomecei do zero, mudei de cidade, contei com a ajuda da minha família e eu comecei a trabalhar com coach de carreira e treinamentos, principalmente em empresas. Eu amo essa área, eu tive um resultado muito bom. Eu sinto que eu ajudei muitas pessoas nessa trajetória, mas eu queria mais. Eu queria ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas e ter um resultado financeiro melhor. Eu busquei conciliar isso com o empreendedorismo. Eu queria ter meu próprio negócio que me gerasse renda passiva. Eu abri uma micro franquia digital de um clube de viagens. Eu me dediquei muito a esse projeto, só que eu não tive resultado no curto prazo, o que me fez quebrar pela segunda vez. Apesar de quebrada, eu sabia que o modelo de negócio era muito bom, mas eu precisava de algo que me desse retorno num prazo mais curto. Eu busquei uma outra empresa, dessa vez na área de alimentação saudável e segurança alimentar, e em 5 meses eu já tinha um volume de vendas tão bom que me permitiu virar uma distribuidora dos produtos da empresa. Hoje, eu faço os atendimentos de coaching, eu dou treinamentos, mas eu também tenho a minha própria empresa, onde eu tenho um time no campo vendendo meus produtos. Eu posso treinar e capacitar mais pessoas, dividindo com eles tudo que eu aprendi. Eu aprendo a todo momento, que era o meu sonho, de ajudar mais e mais pessoas, impactar mais pessoas. E por que eu dividi com vocês essa minha história? Para dizer que eu vivi o processo de transição de carreira, experimentando as delícias e as dores desse processo. Eu não estou aqui como uma coach teórica que nunca experienciou aquilo que está falando. Não. Eu tive sucesso na minha primeira área. Eu cheguei no que eu acreditava ser no ápice da minha carreira e eu mudei. Eu fui para outra área totalmente diferente. E eu passei pelos percalços desse processo. Então, eu senti na pele o que eu estou compartilhando aqui com vocês. E eu espero que isso te ajude. Tá? Passada essa introdução, vamos falar sobre escolhas profissionais. O modelo de carreira, que muitos de nós seguimos até hoje, ele é totalmente linear e ele vem lá da Revolução Industrial. Ter uma boa formação, arrumar um emprego numa grande empresa, trabalhar 20, 30 anos na mesma área de atuação, e com 2 possíveis variações, ou ser especialista ou ser gestor. Depois, casar, ter filhos e trabalhar bastante para
para proporcionar o máximo conforto e educação para eles. Depois, se aposentar e pensar em como viver o resto da vida. Né? Esse foi o sonho dos seus avós, dos nossos pais, e foi passado de geração em geração. E talvez tenha sido a sua primeira opção como roteiro para uma vida feliz, bem-sucedida. Essa foi a minha. Né? Eu contei para vocês a minha história. Só que a maioria das pessoas, ela escolhe uma profissão ainda muito jovem. Né? Quando decide pelo curso que vai fazer na faculdade ou quando ingressa no mercado de trabalho. Quem nunca ouviu histórias de garotos e garotas que são incentivados a seguir carreiras valorizadas, como direito e medicina, porque a família queria. Então, a gente faz essa escolha muito antes de conhecer o mercado de trabalho e entendermos a complexidade dessa decisão. Só que uma escolha errada nessa fase pode fazer com que muitas pessoas passem toda uma vida profissional frustradas e infelizes. Tem uma pesquisa que foi realizada em 2018 pela ISMA Brasil, e ela mostrou que 72% dos entrevistados estavam infelizes com o trabalho. E não é novidade para ninguém que o sucesso profissional, ele exerce grande influência em nossa felicidade. Tá? E a transição de carreira, ela pode ser inesperada ou planejada. Geralmente, ela é motivada por um desses 6 motivos. O primeiro, sua profissão está ficando ultrapassada e deixando de existir. Segundo, está chegando o limite de idade para sua profissão. Por exemplo, os atletas passam por isso. Terceiro, crises em alguns setores e demissões em massa, o que reduz a oferta de trabalho nesse setor que você tem experiência. Quarto, insatisfação pessoal. Por exemplo, você viaja muito, você vive estressado, muita pressão em cima de você, você não tem tempo para sua família, para lazer, para atividade física. E tudo isso pode gerar uma insatisfação pessoal que te faça querer mudar de profissão. Muitos dessa situação vivem desmotivados ou no piloto automático. O quinto é um desejo ardente de começar algo novo, uma vontade de ter seu próprio negócio, de empreender, de ajudar mais pessoas e por aí vai. E o sexto é uma sensação de falta de encaixe na situação atual, seja por se sentir pouco ou nada valorizado, né, no seu ambiente de trabalho atual, ou por não sentir que a sua função tem qualquer impacto positivo sobre o seu entorno, ou por se adequar pouco ou nada no ambiente corporativo tradicional e as suas limitações, ou até por não concordar com os valores da empresa que você está representando. Ok? Só que os incômodos, eles são sinais de que tem alguma coisa errada que precisa ser mudada. Independentemente do motivo que te leva a querer ou precisar mudar de profissão, existem alguns passos para você seguir que vão te ajudar a fazer uma transição de carreira mais tranquila, emocionalmente e financeiramente. O primeiro passo, e para mim, ele é o mais importante, é o autoconhecimento. Por quê? Porque nesse passo você vai conhecer suas competências, suas habilidades, os seus comportamentos, sua personalidade. Para quê? Para identificar se a nova área que você está escolhendo é compatível com você. A sua mudança de carreira, ela deve estar alinhada com o seu propósito de vida e com seus valores. Se você não sabe quais são os dons, quais são os talentos e qual a contribuição que você veio trazer para esse mundo, é por aí que você tem que começar, tá? Então pense em coisas que te chamam a atenção. Não pense em profissões, mas pense em realizações, em atividades que te dão prazer, que despertam o seu interesse. Às vezes, um hobby pode esconder uma verdadeira vocação e uma habilidade pouco valorizada pode ser o pontapé, tá, para a realização de novos empreendimentos. Então, invista na sua capacitação, conheça os seus pontos a melhorar, mas reconheça também os seus pontos fortes, valorize-os, porque as competências adquiridas em experiências anteriores, elas podem sim ser aplicadas em novos contextos. E, gente, o talento, ele é tão importante quanto o desejo. Então, analise com cuidado quais são as suas habilidades e o seu estilo de vida. E se esses fatores estão em sintonia com a opção que você tem em mente, tá? E eu vou além. Antes de tomar qualquer decisão de mudar de área ou de fazer uma mudança muito brusca na sua vida, tente enxergar tudo aquilo que você faz hoje com outros olhos. Eu conheço muitas pessoas que não fazem aquilo que elas amam, mas amam aquilo
que elas fazem, por respeito e por reconhecimento. Então, tem a clara diferença entre profissão e carreira, porque uma mesma profissão, ela permite carreiras diferentes. E é claro, gente, eu não poderia deixar de falar aqui de inteligência emocional. Existe até uma máxima, né, no setor de RH que diz que as contratações, elas são feitas pelas capacidades técnicas dos candidatos e que as demissões são pelas capacidades emocionais, que são chamadas soft skills, ou seja, de nada adianta um profissional ser o mais competente no campo de atuação dele se ele não for capaz, por exemplo, de se comunicar adequadamente, de colaborar com a equipe ou de lidar com pressão, tá bom? Depois, o segundo passo é planejamento. É colocar no papel, no computador, o que você deseja para a sua vida profissional. Aonde você quer chegar, o que você vai precisar fazer, né, para chegar lá. Quais as competências e habilidades que você vai precisar desenvolver para ter sucesso nessa nova carreira. E é essencial considerar como essa decisão vai impactar seu entorno. Você vai colocar metas realizáveis, mensuráveis, com tempo para cada uma. E você vai ter grandes metas, depois você vai fatiar em metas menores, tá? Você vai fracionar as suas ações em passos menores. Por que isso, gente? Por que o planejamento? Porque o Brasil é o país onde mais se fecham empresas nos 2 primeiros anos de funcionamento. As pessoas abrem empresas em situações vulneráveis, muitas vezes quando elas estão desempregadas, quando elas não têm uma reserva financeira. E é claro, as empresas não param de pé, porque a pessoa abre seu negócio sem planejamento, né, que precisava, ou na hora que não tem outra opção. Então, sempre que possível, testa primeiro a viabilidade, testa se você gosta realmente daquilo, se a ideia realmente tem futuro, para então você iniciar a mudança. Utilize a experimentação. O que é isso? Interaja com o ambiente, com as atividades e com as pessoas que na sua visão já estão fazendo aquilo que você deseja fazer. E você vai planejar a sua vida financeira em paralelo. Sabe por quê? Porque é natural que seu salário, que seus ganhos tenham uma redução significativa nessa nova área que você vai estar. Então, quanto dinheiro você tem guardado? É o mesmo que dizer qual que é a sua reserva financeira, né, que você tem. Com os gastos que você tem hoje, essa reserva financeira cobre quantos meses? E o que dá para reduzir nos seus gastos atuais? Tudo isso tem que ser levado em conta. O ideal é que a sua reserva cubra 1 ano das suas despesas, para você fazer uma transição tranquila. Só que isso nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque o brasileiro não é um povo poupador, né? Nós não fomos educados financeiramente. Nós somos consumistas, nós compramos parcelado. A gente não faz conta da economia que um determinado investimento pode proporcionar. E por isso quase ninguém tem reservas. A maioria, se tem reservas, ela cobre poucos meses, né, das nossas despesas, e não mais que isso. Porque a gente acumula dívida, dívida do carro, dívida da casa, dívida do celular. E a gente tem que pagar essas contas, não é assim? Então, mesmo sem ter reserva nenhuma, é possível fazer uma transição de carreira, mas tenha seu plano de ação. Saiba o que você tem que fazer, o passo a passo, onde atacar, para onde melhorar, para não ficar dando tiro igual um louco, sem saber para onde que você está indo, sem ter noção nenhuma, tá? E o seu valor de reserva, ele tem que ser aplicado em produtos com baixíssimo risco e com alta liquidez, tá? Porque o objetivo da reserva não é ter ganhos financeiros nesse período, mas sim proteger seu capital da redução do poder de compra, ok? E a gente tem sim que pensar na possibilidade do fracasso, né? Ao contrário do que muitos dizem, isso não é um mau agouro. Pensar nisso é estar preparado para a maior quantidade de possibilidades e saber a melhor forma de agir em cada uma delas. Então é importante a gente prever a chance de não concretização para que a gente possa aprender com isso. Né? Então, qual que é o plano B? Qual que é o plano C se o A não der certo dentro do prazo que eu estipulei? E ainda é significativo o número de pessoas que só fazem essa transição, elas só mergulham no novo projeto quando elas são demitidas. Né? Então, deixar para arriscar no momento de uma demissão é o mesmo que deixar para definir
a final do campeonato aos 45 do segundo tempo. Tá? Então é importante enxergar os sinais de que os ciclos de carreira têm prazo de validade. O terceiro passo é pesquisar sobre o mercado que você quer entrar. Pesquise sobre a área que você deseja atuar, trocando informações com colegas e pessoas que já têm experiência, para entender se de fato o mercado que você está escolhendo é do jeito que você imagina, se as funções estão de acordo com o que você procura e se atende ao seu propósito. Faça cursos sobre a área que você deseja atuar, assista palestras, busque por sugestões de leitura, observe o mercado de trabalho e o cenário econômico como um todo. A transição de carreira, ela vai acontecer de maneira mais suave quando o mercado estiver aquecido e a demanda por profissionais vai crescer. Então, você pode até escolher um mentor, de preferência alguém que já tenha passado, né, por esse processo de transição, para te ajudar, para te auxiliar. O quarto passo é uma dica para aumentar suas chances, que é através de uma rede de contatos. Faça networking, esteja ativo nos grupos familiares, grupos de amigos, entre em contato com as pessoas mais próximas que já fizeram uma transição de carreira ou que estão nessa área que você deseja, que você busca, peça conselhos, compartilhe as suas aspirações, não guarde segredo. As pessoas mais próximas são as que mais podem te ajudar numa recolocação. E tente, de alguma forma, gerar valor para essas pessoas primeiro. Dê para elas um presente, uma demonstração do que você faz. E isso vai acionar na pessoa o gatilho da reciprocidade. Ela vai querer comprar mais, ou então divulgar para a rede de contatos dela o seu produto como uma forma de te ajudar. O quinto e último passo é focar na felicidade e bem-estar. Ao fazer uma transição de carreira, a gente tem sim que levar em conta a potencialidade da carreira e os ganhos financeiros, mas essas não podem ser as únicas questões a serem consideradas. Medir sucesso profissional por remuneração é uma das práticas mais equivocadas. É possível sim aliar segurança financeira à satisfação. Gente, se é para mudar, que seja para melhor, tá? É claro que a felicidade, ela pode ser uma medida subjetiva de sucesso, mas qualidade de vida e satisfação são fatores pessoais e cada um deve conhecer o seu. Então, se certifique que você está fazendo uma mudança para melhor e já que essa transformação é uma decisão pessoal, aproveite para adicionar mais equilíbrio na sua vida, tá bom? E mesmo com autoconhecimento, planejamento, networking, esteja certo que algumas coisas vão dar errado. Não vão acontecer na mesma medida da sua expectativa. Então, tenha convicção sobre a sua decisão. Mantenha o foco e aprenda a lidar com a frustração. Não desista só porque os obstáculos começaram a aparecer no caminho, tá? Quanto maior for a sua segurança sobre a decisão que você tomou, mais motivado você estará para continuar tentando, mesmo diante de toda a adversidade que vai surgir. E não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes você recomeçou, não importa há quantos anos você está na mesma área. Eu fui fazer a minha transição com 20 anos de profissão e com quase 40 anos de idade. Então, se a sua felicidade está em outro lugar, não tenha medo de ir atrás dela, nunca é tarde. A zona de conforto, gente, é uma armadilha, uma ilusão. E para crescer na carreira, para ser feliz, nós precisamos de um relativo estado de desconforto, tá? Então, estar insatisfeito com a vida profissional talvez seja o seu gatilho para buscar a mudança e finalmente conquistar aquilo que você deseja. Gente, um processo de mudança, ele não acontece assim de um dia para a noite, tá? Em média, um ciclo de transição de carreira, ele demora de 2 a 3 anos para ele se concretizar, considerando desde os primeiros sinais da crise, a insatisfação, a coragem de assumir o desejo de mudança, as experimentações e a tomada de decisão para se lançar em busca de novas opções. Então, encare a transição como uma nova oportunidade na sua vida e não cometa os mesmos erros do passado. Trabalho, gente, tem que ser fonte de prazer e felicidade, não de sofrimento, de obrigação. A maior parte das pessoas insatisfeitas, ela não muda, sabe por quê? Por medo.
O medo impede a gente de realizar coisas novas, de mudar, de tentar fazer coisas diferentes, de quebrar padrões. O medo faz com que as pessoas se limitem o tempo inteiro, elas se boicotam, elas se sabotam, elas atrasam sonhos, o medo atrasa projetos. Mas eu não estou dizendo aqui que não é preciso avaliar riscos, a gente tem que avaliar sim. O medo tem que servir para prevenir, e não para limitar. Por isso que eu considero a etapa de planejamento muito importante. E nós estamos na era da realização, onde o maior desejo é encontrar uma carreira gratificante, algo mais do que apenas um trabalho diário, uma atividade que permita suprir as necessidades financeiras, mas também gere satisfação pessoal. É bem possível que a sua felicidade não seja alcançada com uma simples mudança de emprego, mas na descoberta da sua melhor forma de se relacionar com os seus talentos, com seus interesses e suas prioridades particulares. E esteja antenado com as mudanças que cada época impõe, tá? Se antes bastava a gente se encontrar, treinar, estudar, se preparar financeiramente e ter coragem de mudar, hoje não. Você vai precisar incorporar alguns aspectos importantes, como agilidade, flexibilidade, trabalho de marca pessoal, contato com a tecnologia. Então, seja proativo, coloque a mão na massa, mesmo que você ainda não seja um expert no negócio. Ouse, experimente. Atualmente, a transição profissional, ela precisa se dar antes da maturação completa da nova área. As coisas precisam andar, mesmo que imperfeitas, entende? Além disso, os mercados eles saturam hoje muito mais rapidamente. E quanto antes você já estiver nele, hackeando suas facilidades, as mudanças tecnológicas e até os problemas, mais capacidade de mudar o que for preciso e de se destacar no meio você vai ter. Então, se você está trabalhando atualmente e sonha em fazer uma transição de carreira, uma sugestão que eu dou é pensar em termos de mini transições de carreira. Como assim, Débora? Você vai iniciar algo de forma paralela, acompanhando as mudanças constantes na sua área de atuação, enquanto elas acontecem, sem grandes rupturas. Apenas se adaptando aqui e ali, e cada semestre vai trazer de novo para você. Você vai evoluindo na velocidade do mercado e vai mudando de área, só que não de forma drástica, né? É claro que o pensamento mais comum, quando a gente fala em transição de carreira, está associado a uma imagem de ruptura com o seu cargo, com a sua profissão, mas nem sempre. É muito comum que na busca por uma vida com mais propósito e mais significado, os profissionais conciliem mais de uma carreira ao mesmo tempo, é o meu caso. Então, é uma opção tão válida como optar por só continuar no cargo atual ou a nova profissão, tá bom? E olha que legal, gente, até 2025, isso foi divulgado no Fórum Econômico de 2018. A previsão é que a gente crie, né, o mundo crie 133 milhões de novos empregos. E a gente tenha 75 milhões de empregos extintos. Então, seja lá o viés que você tiver para olhar para o futuro, mais ou menos pessimista, o fato é, muita coisa vai mudar. E rápido, a gente está falando de 2025, tá? Um estudo encomendado pela Dell projetou que 85% das profissões que nós teremos em 2030 ainda não existem. Elas podem até ter por base o que já está aqui, mas elas vão ser reinventadas sob a influência da inteligência artificial. Cargos que precisem de criatividade, perspicácia e solução inteligente de problemas ganham cada vez mais espaço, justamente porque por só poderem ser realizados pela mente humana. Então, você precisa se preparar para as mudanças, ou melhor, se adaptar ao fato de que você vai precisar estar em constante mudança. Você pode não saber o que vem aí, mas você sabe que vai precisar aprender logo, logo alguma coisa diferente, tá? Falando um pouquinho sobre essa crise do coronavírus. A gente está num momento que é um divisor de águas, ou melhor, é um divisor de eras, né? Tá vindo uma nova era. A gente tem percebido uma necessidade de mudar muitos hábitos. E
talvez realizar uma mudança de cultura definitiva em vários âmbitos da nossa vida cotidiana. Esse momento acelerou muitas tendências do futuro do trabalho. O home office é uma delas, né? Muitas empresas se viram obrigadas a implantar o trabalho de casa de um dia para o outro. O que empresas não fizeram em 5 anos, fizeram nas últimas 5 semanas. O cenário, ele trouxe urgência para planos que estavam sendo estudados nos departamentos de RH. E no começo da quarentena, cursos e treinamentos para aprender, né, sobre recursos tecnológicos e comportamentos digitais, como gestão de equipes remotas e comunicação virtual, viraram prioridade para as empresas. As rotinas, elas foram adaptadas para o virtual, incluindo treinamento e a integração de novos contratados. A própria escola do meu filho, ela implementou as aulas online em apenas uma semana. Né? Hoje, ele já tem aula diariamente com a turma dele, com a professora dele, e ele já se adaptou à nova rotina. E uma coisa muito legal aconteceu. Uma oferta de muitos cursos online gratuitos, ou então com descontos muito bons, muito significativos. Gente, o distanciamento do escritório, ele criou uma demanda por dados para identificar problemas e solucioná-los rapidamente. Com o aumento do uso da inteligência artificial na área de pessoas, as decisões podem se basear menos na intuição e mais em dados concretos. Então, em tempos de coronavírus, mais do que nunca, é hora de as pessoas se reinventarem. Para quem ainda não digitalizou seu negócio, por exemplo, chegou o momento de ser estratégico e lançar mão de ferramentas tecnológicas como WhatsApp, Zoom, Skype, entre outras. Além da capacidade de se reinventar, é preciso aprimorar aquelas soft skills para enfrentar a crise. Mais do que isso, sair desse período difícil com um saldo positivo. 3 habilidades dentro da inteligência emocional, para mim, são essenciais para enfrentar qualquer tipo de desafio. Empatia, colaboração e flexibilidade. Então, use seu tempo na realização de testes de personalidade e comportamento para conhecer melhor suas soft skills. Nesse momento é muito importante manter a calma. Nós sabemos que não é fácil. Vai tentar incluir algumas doses de otimismo no nosso dia a dia, vai nos ajudar a não sucumbir, tá bom? É uma oportunidade para repensar a vida e a carreira. Já que nós vamos economizar tempo no trânsito, a gente pode investir esse tempo em atualização, reciclagem e autoconhecimento. Ou até aprender coisas totalmente novas. O Albert Einstein, ele disse que no meio da dificuldade está a oportunidade. E o grande aprendizado do futuro é a capacidade de enfrentar coisas com as quais não estamos acostumados. O futuro, ele demanda uma reação a situações inusitadas, porque as pessoas que só reagem ao previsível serão substituídas por robôs e por algoritmos. A vida, gente, ela é feita de surpresas, surpresas constantes. E quanto mais reagirmos positivamente aos desafios, mais nós conseguiremos ser bons profissionais. Agora, nós estamos no campo do aprendizado, todos estamos aprendendo, todos estamos nos adaptando a esse momento. Vamos considerar esse momento como uma chance, como um enorme desafio que, em meio às nossas imperfeições, nós devemos fazer o melhor possível. E o mais importante é aprimorarmos nossa habilidade de lidar com o desconhecido. Quem não enfrenta o desconhecido não tem lugar no futuro. O futuro é de quem tem habilidade diante do aleatório, do randômico e tem resiliência para enfrentar os percalços. Para fechar, eu acredito que aqueles que se tornarem mais focados na questão humanitária e no bem-estar das pessoas, esses poderão ser mais bem-sucedidos. O contexto caótico mundial, ele surgiu para mostrar que a humanidade, ela precisa se tornar mais sensível sobre a importância da empatia, do amor, da benevolência e da solidariedade. Então, descubra seu lugar no mundo e faça a diferença. Faça sua luz brilhar. Pela oportunidade, pelo seu tempo. Gratidão.